Mateus capítulo 9, e o versículo 35. Mateus 9, 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Perceba que pregar é diferente de ensinar. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. Ele viu a multidão e falou com os discípulos. Ele viu a multidão e falou com a sua equipe. Ele disse: a seara na verdade é grande, mas poucos são os cearenses. Não, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são frouxos. Frouxos não, poucos. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus já tinha um problema 2000 anos atrás, irmãos. Não, pastor, mas hoje tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas trabalhadores da seara tem poucos, para não dizer frouxos. Só entra se tiver garantias, que só vai se tiver garantias, que só faz se tiver garantias. E às vezes nós queremos garantias num mundo que Jesus foi rejeitado. Nós queremos garantias no mundo que Jesus foi rejeitado. Jesus olhou, primeiro, percorria, andava, não parava, estava sempre em movimento, pregando a multidão e ensinando aos seus discípulos, curando os enfermos. Vendo ele a multidão, compadeceu-se dela, porque elas estavam confusas. A tradução NVT diz que elas estavam confusas. Existia uma geração confusa. Aleluia. Irmãos, de uma geração confusa não precisa de pastores confusos. Elas precisam de pastores com clareza. Você não precisa saber muito, mas você precisa saber para onde está indo. Porque você só leva as pessoas aonde você está. Você só leva as pessoas até onde você foi. Você não consegue levar pessoas se você não esteve lá, você não pisou. Por isso a nossa classe pastoral, homens e mulheres de Deus que estão na frente de igrejas ou não, nós precisamos ser aperfeiçoados naquilo que Jesus quer. Conhecemos as Escrituras, estamos numa geração que estuda muito, que sabe tudo, que tem informações numa velocidade que a gente jamais viu, mas muitas vezes é uma geração confusa, que não tem clareza acerca das promessas, dos princípios de Deus. E aí a gente vai criando no caminho doutrinas que não tem nada a ver com o Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com o nosso grupo de ensino. Tivemos um tempo muito precioso, muito alegre. Conversamos um pouco. E como é gostoso, irmãos, desfrutar. Como é gostoso desfrutar do ensino, daquilo que Jesus quer. Porque muitos ensinam, falam de tudo, mas não falam da vontade de Deus para a igreja, da vontade de Deus para cada pastor. Ensinam tudo, ensinam você a encher a igreja, estratégias para você encher suas cadeiras, para você ganhar tantas almas em tantos meses. Está parecendo aquelas promoções de internet de perder peso. Perca peso sem parar de comer. Irmão, alguém consegue perder peso sem parar de comer? Tenha crédito sem ter dinheiro. Meu Deus, isso é utopia.
E às vezes, dos púlpitos, oferecemos coisas que não vão chegar a lugar nenhum, irmãos. Não, irmãos, não vão chegar. Nós estamos num momento agora que nós precisamos aperfeiçoar o coração e a mente dos santos, da equipe. Por quê? Porque as multidões estão de novo como ovelhas sem pastor. As multidões estão doentes, estão confusas, estão gastando milhões e milhões por causa da sua ansiedade, por causa das suas depressões e por causa dos seus estresses. E quando eu falo gastar em milhões, eu nem estou dizendo que estão gastando com tratamento. Não, se fosse tratamento seria melhor. Estão gastando com caminhos alternativos, compulsivos em compra, compulsivos no prazer, compulsivos, sabe, em tudo que fazem na vida são compulsivos. Irmãos, se os pastores agora, a gente não parar para cuidar dessas pessoas, e não é dar mais trabalho para elas, não, gente. Não é dar mais trabalho. Eu sei que pessoas que não trabalham, dá trabalho, mas não adianta eu encher a igreja de trabalho de segunda a segunda, porque eu posso estar promovendo o que Deus está combatendo. Às vezes eu estou promovendo coisas que Deus está tentando combatê-las. Não é dar mais trabalho para elas. Antigamente a gente dizia: ah, pastor, meu filho está na droga. Não, mas a irmã vai para a igreja, Jesus vai dar vitória. Irmão, esse parafraseado, ele não é mais dessa forma, porque as igrejas estão cheias. Tem culto que você vai, você não consegue sentar, porque as igrejas estão abarrotadas de gente, cheias de gente vazias. Por quê? Porque o que ela está comendo do altar, o que ela está comendo, não adianta. Nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Vendo as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas, cansadas, Fábio. Elas estavam confusas e cansadas. E nós queremos criar mais demandas. Não é demandas que nós temos que criar. Se o Espírito Santo também é o consolador, ele pode consolar esses irmãos e consolar a gente também. Irmãos, as pessoas estão trabalhando mais e ganhando menos, e vivendo menos, e desfrutando menos. E às vezes Deus, na sua responsabilidade divina, glória a Deus por Ele tenta nos parar de todo jeito. De todo jeito o Senhor está tentando nos parar, e nós querendo acelerar, e o Senhor está dizendo: eu tenho que parar você, senão você vai tombar esse carro. E aquele ministério lindo que vem crescendo didaticamente, devagar, como tudo tem que ser, devagar. Quem nasce grande é monstro. Quem nasce grande é dinossauro. Como tem que ser devagar. A continuidade requer conferência, conferir o que continua. Está continuando? Está continuando, mas você está conferindo como está continuando, porque daqui a 10 anos talvez nós vamos ter que parar para refazer tudo de novo, porque câncer também cresce, pandemia também cresce. Então o crescimento não é a garantia que Deus está me abençoando. Eu preciso crescer saudavelmente na visão, naquilo que Jesus tinha, porque Jesus, irmãos, Ele não tem planos com a multidão, ok? Ok, já sabemos. Ele vê a multidão, Ele vê que as pessoas estão confusas e exaustas, mas Ele não fala com a multidão, Ele fala com os discípulos: gente, nós precisamos orar para Deus mandar trabalhadores para a sua seara. Então vamos trabalhar mais, vamos abrir. Não. Nós precisamos trabalhar na edificação desses fundamentos. Nós precisamos trabalhar. Irmãos, descansa, vai crescer. Amém?
Não negocie nada. Não negocie para a sua empresa crescer, para o seu ministério crescer. Não negocie. Não, em outras palavras pejorativas, eu diria: não toma bomba para ficar forte. É só levantar o peso que é necessário. Amém? É só botar as vitaminas necessárias que você vai crescer. Você vai ficar grande e vai ficar saudável. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter que parar, irmãos. Então nós estamos numa reunião de pastores. Deixa eu falar uma coisa para ti, meu pastor querido. A coisa mais corajosa que você vai dizer na sua vida vai ser: me ajude. A coisa mais corajosa que você vai dizer na sua vida: alguém me ajude. E nós temos dificuldade de dizer isso. Temos ou não temos? Vamos ser verdadeiros. Muitos de nós saímos de algum lugar, porque é normal, a igreja ela vem saindo. E a gente às vezes saiu e a gente continua trabalhando na mesma velocidade, porque a gente às vezes sutilmente quer mostrar de onde a gente saiu que a gente é bom e que a gente dá certo. Irmãos, não entra nessa pilha, querido. Não perde a sua casa. O sucesso no ministério não substitui o fracasso da família. Não substitui. Pedir ajuda. Mas se eu pedir ajuda, as pessoas vão achar que eu estou desistindo. Não. Se você pedir ajuda, as pessoas vão entender que você está querendo continuar saudável. Amém? Se rodeie de amigos. Agora, amigo para mim é como uma árvore. Como, pastor? Explica. Tem o amigo folha. O amigo folha, no primeiro vento ele vai embora. Tem um amigo galho. Qual é o amigo galho? Não suporta a pressão do lugar. Botou um pezinho, plá, quebra. Mas tem o amigo raiz. Você não vê ele todo dia. E você nem precisa ver ele todo dia, mas ele te ajuda e te mantém de pé. Ele te ajuda e te mantém firme, forte. É o amigo raiz. É aquele que diz: nós estamos juntos. Não estamos juntos só quando a câmera está ligada, não. Nós estamos juntos. É um casamento. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na adversidade ou na prosperidade. Esse é um casamento. E desse amigo você não vai se livrar nunca. E glória a Deus por isso, amém? E tomara que ele também não se livre de você, amém? Então a coisa mais corajosa que um pastor vai dizer para o outro é: ah, meu ministério está crescendo, ah, eu estou dando certo, ah, eu estou fazendo isso. Não, é você olhar e dizer: me ajude. É a coisa mais corajosa que um pastor pode falar na vida. Porque todo pastor que disse me ajude está de pé. Aquele que ele está lutando, está de pé. De manhã ele luta com o leão, de tarde tem um gigante, mas ele está ali apanhando, todo cheio de cicatriz, todo cheio de marcas, mas ele está ali, dia após dia. E todo dia: me ajude, me ajude, me ajude. Esse cara está de pé. O que se isola busca a sua própria ruína. Provérbio 18 diz que ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque Deus é coletivo, Deus é macro, Deus é comunidade, é comunhão. Amém, irmãos? Amém? E aí tem pessoas que elas se isolam, elas chegam no topo e elas ficam suscetíveis à queda. Por quê? Por que elas ficam suscetíveis à queda? Isso eu aprendi com o pastor Jadilson. Porque em vez de ela se proteger, ela quer proteger o lugar que ela chegou. E quando você quer proteger o lugar que você chegou mais do que você, não, você tem que se proteger. Porque hoje você pode estar pastor presidente de uma denominação, amanhã você pode estar pregador do mundo, amanhã depois você pode estar líder de uma escola. Ei, você está no vento, e o espiritual é como um vento. Então não contabilize as coisas que você perdeu para poder chegar aqui e entender, porque tudo que você perdeu para entender valeu a pena ter perdido.
Na realidade você não perdeu, você ganhou. Porque agora você está entendendo. Significa o quê? Que você pode ter tudo de novo, que você nunca mais vai perder. Por quê? Porque agora você entendeu. A gente resolve BO de todo mundo. E às vezes a gente tem que cuidar para não esconder os nossos problemas no problema dos outros. Porque enquanto você resolve o problema dos outros, você não trabalha os seus. E eu estava, a semana passada eu sentei com um homem que aprendeu a resolver os seus problemas para poder ajudar os outros a resolver os seus. Ele não começou pelo problema dos outros, ele começou pelos seus. Então eu te digo, meu pastor, minha pastora querida, cuida bem da sua saúde mental, cuida bem da sua saúde. Pastor, mas eu oro, tem gente que não precisa de oração, precisa de um psicólogo. Que isso? Precisa de um psicólogo, precisa de alguém para te ajudar a descobrir como lidar com você mesmo. Mas eu tenho o Espírito Santo. Esse é o problema, é que nós vamos endemonizando tudo que nós não aceitamos. Nós demonizamos tudo que nós não aceitamos, que nós não controlamos. E isso é um perigo, porque a religião faz igual. A religião demoniza. Pessoas foram mortas em fogueiras, pessoas foram mortas em arenas, porque a religião entendia que ela não podia parar aquilo, não podia controlar aquilo, então era melhor destruir aquilo. Por favor, irmão, não entra nessa pilha. Irmãos, Deus disse o que para Samuel? Você é um ceifeiro, meu irmão. Nós precisamos desesperadamente de trabalhadores que trabalhem na sua seara. Não é de mais gente falando besteira. Não é de mais gente criando doutrinas, criando, sabe, um evangelho de plástico sem sentimento, onde pessoas são coisas, tratadas como coisas. Não, irmãos. Deus disse o que para Samuel? Vai na casa de Jessé, porque um dos seus filhos você vai ungir. Irmão, só que quando Samuel chega na casa de Jessé, Davi não está. Para que Deus manda Samuel na casa do Jessé, sabendo que Davi não estava? Por que ele não disse, vai no pasto? Davi está lá no pasto, unge ele. Não. Ele disse, vai na casa de Jessé. Chega lá, Davi não está. Samuel faz o quê? Onde é que ele está? Vamos lá. Não, ele não foi lá. Ele disse, chama ele aqui. Porque o que começa na sua vida tem que começar em casa. Não pode começar no pasto. Deus não te unge no pasto, Ele te unge em casa. O que começa na sua vida tem que começar na sua casa. Até para ajudar, a Bíblia diz para a gente ajudar quem? Os domésticos da fé. Começa pelos domésticos da fé. O cara quer investir milhões em missões, mas não serve a igreja que ele congrega. Quer investir milhões em outros países, mas nunca serviu nenhum irmão da sua denominação. Não vem dizer para mim que Deus não permite. É por quê? Porque não dá fruto em casa. Você precisa ser ungido na frente dos seus irmãos, mesmo eles te rejeitando. Porque essa é a forma que você garante a unção. Quando você é rejeitado, você é ungido e rejeitado. Davi foi rejeitado diante dos seus irmãos. Irmãos, como diz o meu amigo pastor Jadils, a Bíblia é muito psicológica. Por quê? Porque hoje muitos irmãos, muitos de nós, quando queremos nos significar pelo serviço. E se não tem serviço para fazer, a gente acha que não tem valor nenhum. E aí a gente fica caçando serviço para fazer, para se sentir útil. E a gente deveria aproveitar a temporada sem serviço para buscar a Deus. Para quando o serviço chegar, a gente saber como fazer. Você está me entendendo? Muita gente que não tem serviço do reino, mas não estou fazendo nada para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, tem dificuldade de trabalhar em equipe. A gente fala uma frase aqui, tem gente que prefere ser cabeça de rato do que cola de leão. Quer ser cabeça, nem que seja de rato.
tem dificuldade de trabalhar em equipe, aí fica criando coisas paralelas para si mesmo. Deus nunca vai abençoar isso, irmãos. Por quê? Porque Deus não funciona assim. Você crê que seu valor está por aquilo que você faz. Por quê? Porque o serviço vai te empurrando para a autossuficiência. Amém? O serviço vai te empurrando para a autossuficiência. Então, pastor Anderson, você fazendo, você acha que você é. E quando não tem nada para fazer, você se sente inútil. Mas quando Jesus vai ser batizado, os céus se abrem, o Pai diz o quê? Esse aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. A minha pergunta, Jesus já tinha pregado para alguém? Jesus já tinha feito algum milagre? Jesus já tinha começado o ministério? Não. Deus deixou claro, eu reconheço Ele antes dele fazer alguma coisa. Eu reconheço Ele antes dele fazer. Então não compre amor pelo serviço. Não compre amor de pessoas pelo serviço. Porque o serviço qualquer um pode fazer. Então ande com pessoas que celebram vidas, não serviço. Porque o dia que você cair numa cama e não tiver mais trabalho, que você estiver velho nos seus últimos dias, quem te celebra até o fim. Você tem que orar, querido, para ver se você está no lugar que Deus te colocou. E quando eu falo lugar, não estou falando lugar geográfico. Tem pessoas que mudam de lugar geográfico, mas não mudam de posicionamento mental. E não adianta mudar o lugar geográfico. Não adianta. Eu preciso mudar o meu posicionamento também. Eu não sou isso. Eu não sou só isso. O Senhor está dizendo que eu posso pensar mais de mim. Você deve pensar mais de você. Mas eu tenho medo da soberba. Não. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Você mostra humildade quando você pensa menos em si. Mas não significa que você tem que pensar menos de si. Você sabe quem você é ou não sabe? Você é um filho de Deus, que foi levantado por Deus para fazer alguma coisa para Deus, seja no púlpito, seja em qualquer lugar da vida, seja na boleia de um caminhão, não importa. Mas se você foi chamado por Deus, Deus certamente vai te abençoar nesse lugar, vai te prosperar nesse lugar, você vai ter alegria constante nesse lugar, aleluia, você vai fazer o que gosta e ainda vai ganhar para isso, aleluia, glória a Jesus. Mas pastor, eu ando numa crise. Crise é pedagogia. Crise é pedagogia. A minha vida inteira eu andei em crise. Eu não sabia se eu ia viajar ou se eu ficava na igreja. Então eu dizia todo ano: vou parar de viajar. Quem lembra disso? Eles até quando eu dizia, esse ano, irmão, eles já começavam a rir. Lembra? Eu dizia, eu vou parar de viajar, porque eu tenho que ficar na igreja. Aí eu ficava na igreja um mês. Eu brigava com a Iraci, brigava com o cachorro, brigava com o vizinho, brigava com todo mundo. Por quê? Porque Deus estava botando espinho no ninho, irmãos. Aí eu ia viajar. Não, eu disse, não, tem que viajar, senão eu vou morrer. Aí eu ia viajar. Viajava, chegava no hotel lá um sábado à tarde, sozinho dentro de um quarto de hotel, podendo estar dormindo com a Iraci, dormindo com o Reuel, com o Charles. Aí eu dizia, não, Deus não tem isso para mim. Aí eu voltava para casa, não, vou ter que parar. Aí ficava em casa e eu dizia, não, eu tenho que continuar viajando. Irmão, eu achei um lugar em Deus que eu faço as duas coisas. A impressão que dá é que parece que Deus tem que me tirar de uma coisa para me dar outra. Não, você tem que deixar o pecado, irmão. Você tem que sair do pecado, você consegue fazer tudo. Jesus passava madrugada com Deus, trabalhava o dia inteiro, atendia a gente todo dia. E alguém perguntava, ele não dormia? Dormia na tempestade. Porque se você ouve a Deus e serve as pessoas, você dorme em qualquer lugar, meu amigo. Você dorme em qualquer ambiente de terror, de perseguição, de morte.
Amém. Jesus aprendeu a dormir na tempestade porque ouvia bem a Deus e servia bem as pessoas. As multidões estão clamando, irmãos, clamando. E a gente na internet dizendo: isso é pecado, aquilo é do diabo, aquilo. Só que a gente não cria um caminho para essas pessoas acharem a gente. Nós vamos criando, porque aquilo, porque o coach é do inferno, porque o não sei o que é do não sei o que, porque o outro. Mas porque as pessoas querem conversar, elas querem falar, elas querem brigar com alguém. Todo mundo está fazendo muita coisa, todo mundo não tem tempo. Eu mesmo atendo gente o dia inteiro e não acho tempo. E certamente quando alguém não está fazendo o que era para fazer, sobra serviço para o outro. E nós estamos correndo atrás de coisa o dia inteiro. E aí quando você corre atrás de coisa, você busca coisas. E você não percebe que as pessoas estão confusas e exaustas. E o pior, quando Deus começa a levantar trabalhadores, a gente quer matar. Não, isso não é de Deus. A gente não faz e ainda não permite que Deus levante alguém para fazer. Por favor, irmãos, se eu estiver falando asneira, me repreende, mas se eu estiver falando uma verdade, diga: é verdade. Fala mesmo, Deus. É Deus que fala. A questão é: ouvimos o que vamos fazer, porque Jesus viu uma necessidade e ele falou com os discípulos: vamos orar para que ele levante trabalhadores, ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos trabalhar, e nós vamos trabalhar em nome de Jesus para preparar os próximos ceifeiros e ceifeiras. Nós vamos treinar em amor, treinar em propósito, treinar teologicamente. Precisamos. Amém, irmãos? Pessoas que mortificam a carne todo dia é uma luta. Irmão, matar a carne é diferente de mortificar a carne. Matar a carne é você matar e achar que está morta. Mortificar é matar todo dia. Mortificar é você matar todo dia, que você lutar com aquele negócio todo dia. Está filmando. Então pensa bem se vai levantar a mão ou não. Porque tem irmãos aqui de outros ministérios que às vezes o ministério não gosta que eles venham aqui. Quando a câmera passa, eles falam assim: ô, show, cantaralá, ô, aleluia, tampa o rosto assim, terra, mistério. Aí quando vê na internet: não era você, não. Eu? Até doido se eu vou nesse lugar. Se eu vou nesse lugar. Mas quantos de nós lutamos com alguma coisa todos os dias? Quantos de vocês lutam com alguma coisa todos os dias que sabe que não é de Deus? Mas a gente já sabe que não é de Deus. Então para que a gente precisa lutar? Porque é isso que nos mantém vivos, constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Aleluia, o nosso trabalho não é em vão. Amém. Pode aplaudir o Senhor se você recebe essa palavra. Aleluia. Então não é, mas é, pastor, e está tudo funcionando. Irmãos, eu já fui em lugares que a comida é boa. Irmão, a comida é boa, a teologia é saudável, os irmãos são irmãos de comunhão, a comida é boa, mas quando vai servir a mesa, pega aquela panela de barro toda suja do carvão do fogão de lenha, plá, em cima daquela toalha branca. Ou seja, a comida é boa, cozinha bem,
mas serve mal. Como eu já fui em lugares que a mesa é linda, tudo combinando, tom sobre tom, na paleta. O guardanapo é da cor do tapete, que é da cor do quadro da parede. O prato tem 3, não sei para quê. Tem um agora que eles chamam, vai embaixo do prato. Suflá. Suplá? Não é sofá? Eu pensei que era uma plancha de sofá. Não é sofá, é suplá. Aí tem o prato, aí tem um grande, aí tem um pequenininho. Talher. Tem o do peixe, tem o do frango. Tudo lindo, mas quando serve a comida, você come, parece aquelas maçãs de cera, comida de plástico. Você mastiga e tem que pôr fora, que não dá para engolir. Então, de um lado tem um povo que está cozinhando bem e servindo mal. De um outro lado tem um povo que serve bem, mas cozinha mal. Nós precisamos de uma sintonia, irmãos, de achar um lugar em Deus que a gente cozinhe bem e sirva bem. Aleluia! Jesus desceu na terra para mostrar isso para mim. A comida é boa e o servo é bom.